Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Como ouvimos no dia de ontem, São Marcos apresenta o início da vida pública de Jesus com o Senhor que anuncia a boa nova do Evangelho nas sinagogas e realiza um exorcismo. Hoje, durante a continuação do primeiro capítulo, Jesus, após ter estado na sinagoga, saindo da sinagoga, ele vai à casa de Simão Pedro, que de fato, como nós podemos ver no sítio arqueológico na região de Cafarnaum, era ao lado da sinagoga, da pequenina sinagoga daquela cidade. Ao chegar, encontra a sogra de Pedro enferma. Então, os sinais da missão messiânica estão sendo apresentados. O Senhor que veio para anunciar a boa nova do Evangelho, para salvar-nos da escravidão do demônio e para restabelecer a paz e para abençoar-nos, curando os enfermos. Manifesta-se assim a bênção e o poder do Messias na restauração da vida de todos nós. Ao entrar na casa de Simão, foi-lhe dito que sua sogra estava enferma. Os discípulos logo apresentam a Jesus a necessidade daquela que precisa do seu cuidado. Na nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, a vida cotidiana, aqueles que encontram Jesus, aqueles que conhecem o Senhor, são os primeiros a serem chamados a levar Jesus até seus irmãos e irmãs que mais necessitam. O ato de amor que permitiu que o Senhor pudesse chegar até a sogra de Simão Pedro nasceu daqueles que ouviram a sua palavra, ouviram a sua pregação, escutaram sua voz, testemunharam a sua força. Jesus estende as mãos, toma pela mão e a ajuda a levantar, e desse modo a febre a deixa imediatamente. Jesus não diz uma única palavra, mas cumpre gestos que testemunham que a sua presença acontece por ela. Vai ao seu encontro, estende-lhe a mão e a ajuda a levantar. Ao ter a mão do Senhor e a sua presença,
aquela mulher consegue novamente ficar de pé e a febre a deixa. Nesse instante, ela mesma se entrega ao serviço. A resposta de amor por quem foi alcançado pela caridade do Senhor, quem foi alcançado pela mão poderosa do Senhor, a resposta de amor é a caridade. Ela restituiu por Jesus e por seus discípulos, que era uma grande comitiva, tudo aquilo que o Senhor fez em seu favor. A presença de Jesus, a mão de Jesus em sua vida, a reabilitou ao ânimo de viver e imediatamente ela se oferece para poder servir aos irmãos. Que o nosso coração curado pelo Senhor, que as paralisias da febre que foram curadas pela presença de Cristo na nossa vida, nos leve a ter uma vida disposta para fazer Jesus amado e conhecido, uma vida disposta para acontecer na caridade. Na continuação do texto, a multidão se aglomera na porta da casa de Pedro. Não mais na sinagoga, mas agora a porta da casa de Pedro se torna o lugar onde acontece a caridade, o lugar onde o bem é realizado, o lugar onde a palavra de Deus ela se cumpre, o lugar para onde vão todas as multidões, é o lugar onde Deus está presente. Por mais que pudéssemos dizer, as pessoas elas vão buscando não uma efetiva conversão, mas buscando ter aquilo que se julgam necessitadas, ou ter o que é preciso para seguirem adiante na vida. Mas seria um pouco raso considerarmos apenas desse jeito, porque as pessoas estão indo atrás daquilo que está sendo feito. Trazem a necessidade e a demanda de cada uma delas, mas levam a esperança pelo bem que possa acontecer, levam a esperança diante daquele que tudo pode fazer. Então, dessa forma, a porta da casa de Simão também se torna o lugar onde o coração dos homens que esperam por Deus encontram Deus que veio por eles. Em nenhum momento o Senhor permite que o demônio fale, para que não use a artimanha de confundir as pessoas, dando a impressão de que não vem do poder de Deus tudo aquilo que é realizado. Jesus, em nenhum momento, ele se vale da circunstância pastoral para deixar de rezar ou para justificar uma ausência de maior intimidade com o Pai. E na madrugada ele vai se reunir com o Pai, porque tudo começa e termina nas mãos do Pai. E naquele momento, Pedro se apresenta junto com outros para dizer-lhe que a multidão o espera. Naquele momento Jesus dá uma resposta inusitada, mas que vai ser decisiva para a vida dos apóstolos, que era preciso juntar tudo e seguir para as outras cidades daquela região. Pedro e seus companheiros, sem hesitar, recolhem as coisas e seguem acompanhando Jesus. Desse momento em diante, a vida de todos eles não será a mesma sem o Senhor, porque eles escolherão e escolheram hoje seguir a Jesus
em todos os momentos de suas vidas. Seguir a Jesus sobre tudo aquilo que Ele vê, sobre tudo aquilo que Ele propõe. Seguir a Jesus com fidelidade e obediência à sua vontade. Peçamos ao Senhor que os sinais de Deus e que as presenças que nos levaram até Ele na nossa vida ecoem como testemunho para que nós possamos sempre escolher o que o Senhor nos propõe e tenhamos a felicidade de, praticando o que o Senhor nos diz, recolhermos também os frutos da sua misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo e da Imaculada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.